Bom dia, quarto ano, tudo bom com vocês, meus amores da professora Viviane? Mais um dia começando, mais uma semana iniciando, e a professora espera de verdade que vocês estejam muito bem, né? É verdade, que as famílias de vocês também estejam muito bem, ok? Hoje está começando mais um dia. Vamos pegar o nosso material de história. Isso mesmo. Vamos hoje terminar, sabe o que? O capítulo 10 de história. Aquele capítulo que vem falando da mineração, da época da mineração no Brasil. A época que a cana-de-açúcar, o açúcar começa a entrar em crise em Portugal e em outros países. Não começa a ser um produto tão lucrativo para Portugal, e eles fazem o quê? Começam a explorar o ouro no nosso país, no Brasil, lá na região da onde? De Minas Gerais, exatamente. Aí na semana passada, nós falamos que essa busca do ouro, né, começou pelos bandeirantes, que foram eles que descobriram onde estava o ouro aqui no nosso país. Isso mesmo. E vocês lembram que os bandeirantes são descendentes de europeus, principalmente de portugueses. Então, eles faziam os trabalhos para a colônia portuguesa, ok? E quem extraía o ouro? Os escravos africanos, exatamente. Hoje nós vamos falar, lá na página 70, sobre os conflitos. Claro que teve conflitos, óbvio. Imagina você, né, a querer tirar o ouro de um lugar, isso atrai, curiosos, gente gananciosa, ambiciosa, que também quer extrair o ouro da natureza e enriquecer, não só os portugueses. Pois é. Então vamos abrir o nosso livro lá na página 70. Isso aí, hoje nós vamos falar da Guerra dos Emboadas, que foi esse conflito que teve na época da mineração. Isso aí, nós vamos desenvolver e entender o que foi esse conflito, ok? Então, lá na página 70, preste atenção, tá dizendo que a chegada de tantas pessoas às regiões das minas gerou uma série de conflitos. Todo mundo queria o ouro, todo mundo. Um deles foi a Guerra dos Emboadas. Emboadas, pessoal, é uma expressão indígena que significa estrangeiros. Segundo os indígenas, né, a cultura indígena, o vocabulário indígena, essa palavra significa estrangeiros. Então começou a vir um monte de pessoas estranhas para a região de Minas Gerais para querer também explorar o ouro, tudo bem? Então, o que foi a Guerra dos Emboadas? A professora fez uma anotação para vocês ali, ó. Foi uma disputa entre os bandeirantes paulistas, os portugueses e outros moradores das minas. Então, teve várias pessoas querendo ouro, ter direito a extrair o ouro da natureza aqui no Brasil. Os portugueses, como sempre, né, se achando dono da terra. Os bandeirantes paulistas, isso, os descendentes desses portugueses, e moradores que também já habitavam aqui, não é verdade? Então, os bandeirantes queriam a exclusividade da exploração do ouro. Eles diziam que, como foi eles que descobriram aonde estava o ouro, eles que tinham direito, exatamente, né? Eles foram os primeiros a chegar à região das minas. Já os portugueses se consideravam os administradores de quem? Do Brasil. Então, olha o conflito aí entre os bandeirantes e os portugueses, né? Quem chegou nas terras de Minas, das minas, foram quem? Os bandeirantes. Mas quem nessa época administrava o Brasil? Os portugueses. Quem mandava nas terras brasileiras? Os portugueses, pois nosso Brasil era colônia de Portugal. Então, o Portugal se achava dono de todo o ouro que estava aqui. Só que os bandeirantes falaram, não. Quem descobriu essas terras aqui, onde está o ouro, fomos nós, os bandeirantes. Aí começam os conflitos.
Por isso, acreditavam que possuía o direito de controlar a extração das pedras preciosas. O conflito durou cerca de 3 anos. Começou em 1700, no início de 1700, dura 3 anos, até 1710, se eu não me engano, 1707, por aí. Vai até 1710, se eu não me engano. Então, é isso mesmo, ó. O conflito durou cerca de 3 anos. Só acabou quando a coroa portuguesa criou, em 1709, a capitania de São Paulo e Minas, o que permitiu o maior controle da região do ouro por parte de Portugal. Olha como os portugueses eram espertos. Viu que estava tendo um conflito, que estava tendo várias pessoas querendo o ouro de Minas Gerais. Aí Portugal cria uma capitania dizendo que São Paulo e Minas controla essa região. E como os portugueses, o Brasil é colônia de Portugal, o que acontece? O ouro fica todo para os portugueses. O desenvolvimento de atividades econômicas, aí começa a vir atividades econômicas no nosso país. A mineração também provocou o surgimento de novas atividades econômicas e o deslocamento de pessoas para atender às necessidades dos moradores das regiões perto das minas. Alguns lugares, como Rio de Janeiro e São Paulo, especializaram-se no comércio de alimentos e diversos produtos para os mineradores. Aí o comércio começa a se expandir para atender tantas pessoas na região das Minas Gerais, não é verdade? Então, o nosso estado, o Rio de Janeiro, começa a abastecer, vender produtos para esses mineradores. A Bahia, por sua vez, abastecia as minas com gado bovino. Então, a Bahia, o Rio de Janeiro e São Paulo começam a lucrar com a questão da mineração. Já na região sul do território, vendedores, viajantes, conhecidos como tropeiros, partiam para comercializar carne seca, além de mulas e jegues, animais utilizados para transportar o ouro extraído. Então, naquele tempo, quem carrega, quando os escravos africanos extraíam o ouro, tinha todo aquele processo, quem transportava era mulas, e jegues para outros lugares, exatamente. E quem fazia comércio eram os tropeiros, eram pessoas que vendiam produtos para as pessoas que estavam nessa região, que estava distante. Dessa forma, por causa da mineração, o comércio foi estimulado, fato que não aconteceu no período açucareiro. Na época da plantação de cana-de-açúcar, não tinha esse comércio todo. Com o período da mineração, o que acontece? Começa a desenvolver o comércio no nosso país. Uma vez que, naquela época, o comércio ocorria em especial entre senhores de engenho e Portugal. Na época do açúcar, era só os fazendeiros e Portugal que negociavam. Com a descoberta do ouro no Brasil, começa a ter outras atividades econômicas. É o que a página 70, eu quero que vocês leiam novamente. Marquem o texto, passa a marcar texto no que foi Guerra dos Emboadas, tá legal? Para você entender melhor. E a professora vai ler o registro que ela fez aqui, tá? A Guerra dos Emboadas foi uma disputa entre os bandeirantes paulistas, os portugueses e outros moradores das ilhas. O que motivou a Guerra dos Emboadas foi a disputa pelo domínio das áreas mineradoras da colônia. Então, esse conflito aconteceu para ver quem conseguiria ganhar e dominar aquelas terras, aquelas áreas mineradoras. E nessa época da mineração do Brasil, a capital do Brasil não é mais Salvador. Lembra que Salvador foi a primeira capital do Brasil? Passa a ser agora Rio de Janeiro, por causa do porto, da localização. Então, o ouro que é retirado do nosso país é transportado para o Rio de Janeiro, que lá tem uma área litorânea, e levado para Portugal. Então, eles fizeram direitinho a estratégia. Vamos agora, a capital do Brasil vai ser o Rio de Janeiro, porque todo o ouro tirado de Minas Gerais será transportado para cá e daqui nós levaremos para Portugal. E foi o que aconteceu. Na página 71, vem atividades sobre essa página. Então, vocês vão fazer facilmente. Aí, na página 72,
nós vamos falar dos tipos de mineração, né? Tem uns tipos de mineração, que é a fascação e a outra, mineração de lavra. Então, existem dois tipos de mineração, fascação e mineração de lavra. A fascação era realizada na beira dos rios. A principal ferramenta da atividade era a bateia, semelhante a uma peneira feita de madeira ou metal, que está mostrando aí para vocês, usada para encontrar ouro ou pedras preciosas, meio à água e ao cascalho. Lembra que vocês viram o ouro de aluvião? Que tem um vídeo falando sobre isso. Com o agitamento da bateia, era possível identificar o metal. Então era uma coisa mais simples. Eles ficavam à margem dos rios, né? E conseguia extrair farelo, pedaços pequenos de ouro. A mineração de lavra, por sua vez, consistia em escavar morros para encontrar o ouro. Nesse caso, eram utilizados muitos escravizados e várias ferramentas, entre elas a picareta. A mineração de lavra rendia uma quantidade maior de ouro e, por isso, era preferida entre os mineradores. Todo mundo preferia a mineração de lavra, porque o ouro era maior, então enriquecia melhor, não é verdade? Era, porém, exercida apenas por mineradores mais ricos, que tinham um número maior de pessoas escravizadas. Então, vocês vão ver no livro de vocês um corredor da Mina da Passagem, lá em Minas Gerais, onde foi feita a exploração do ouro na área subterrânea. Isso aí. Aí vocês vão ler o trabalho das minas. Como era esse trabalho? Era um trabalho fácil? Será que os escravos tinham moleza para extrair o ouro? Claro que não. E acontece o que nessa época? A liberdade. Na região mineradora também ocorreu resistência à escravidão por parte dos escravizados, né? Por causa das condições de trabalho forçado que eles viviam. Eles não aguentavam mais tantos anos de escravidão. Eles já estavam começando a criar resistência à luta pela liberdade. Um modo de ser livre era comprando do Senhor a carta de alforria. Essa carta, aí vocês vão passar o marca-texto aí na casa de vocês, tá? Era um documento oficial em que o Senhor concedia a liberdade ao escravizado. Então, quando ele conseguia juntar alguma coisa, ele comprava do Senhor dele uma carta de alforria. E nessa carta, o Senhor libertava ele. Mas ele tinha aqui, ó, muitos não conseguiram, muitos morreram antes, não é verdade? Os escravizados compravam sua liberdade de diferentes formas. Algumas vezes eles guardavam parte do ouro e dos diamantes que encontravam. Outras vezes, justamente para evitar o roubo dos metais preciosos, os senhores recompensavam os escravizados que obtinham sucesso na mineração, dando-lhes pequenas quantias de ouro. Então, aquele escravo que conseguia, né, enriquecer mais ainda o minerador, conseguia pegar ouro maior, ele era um pouco recompensado. Foi aí que ele juntava para comprar sua carta de alforria, que eram economizadas e por algum tempo usadas para comprar a própria liberdade. Além disso, o ciclo do ouro não durou muito tempo. O esgotamento das minas gerou um aumento nas alforrias, já que os senhores não tinham mais condições de manter os escravizados. Então, vocês viram, né, que a Guerra dos Emboadas foi para a pessoa que ganhasse ter o domínio das minas de ouro, que esse trabalho foi difícil demais, e nessa época o Rio de Janeiro passa a ser a capital do Brasil. E também ocorre o quê? A maior resistência por parte dos africanos escravizados. E muitos deles também nessa época conseguem comprar sua carta de alforria. É aí que começa a não durar tanto tempo o ciclo de mineração no Brasil. Foi muito intenso, foi muito triste, porém não durou tantos anos assim, como a do açúcar, né? Então a professora vai propor a vocês que vocês leiam novamente, né, o capítulo 10, e a partir da aula de hoje, que começou na página 70 e vai terminar na 75. A 76 e 77 também é interessante, porque é o resumo do capítulo. E o que eu preparei para vocês?
um vídeo também falando um pouco mais da Guerra dos Emboadas. Tá legal? A aula de hoje fecha o capítulo 10 do livro de História, né? E vocês vão ler novamente para poder entender tudo de novo que vocês já sabem. É só um relembrando, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido o que foi a Guerra dos Emboadas, o que significa a Carta de Alforria, o que significa a época da mineração no nosso país. Um beijo, tenha um dia maravilhoso para vocês, tá? Até o próximo encontro. Tchau, tchau.